Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, estamos dando continuidade à nossa ambientação EAD e hoje nós vamos falar nessa videoaula sobre o fórum, que é uma comunicação assíncrona. Então vamos observar isso. Fórum vai ser um bate-papo assíncrono, ou seja, eu conversei agora, em outro momento um professor ou um colega da minha turma pode me responder. Então aqui eu tenho um fórum de dúvidas. E aqui o professor já escreveu para mim, ó, deixa aqui suas dúvidas sobre a aula. Então, por exemplo, o professor deu uma aula lá sobre o verbo to be. Então aqui ele vai colocar, ó, coloca aqui as dúvidas sobre o verbo to be. O outro professor deu uma aula sobre algum termo lá no espanhol. Então coloca aqui sua dúvida sobre algo que você tem lá de dúvida no espanhol, tá? Se aparecer isso aqui, ó, você não pode criar uma discussão, é porque você não faz parte dessa turma. Então, porque a gente vai ter dois tipos de fórum, fórum de dúvidas e o fórum de avisos. Se for um fórum de avisos, somente o professor consegue colocar o aviso. Se for um fórum de dúvidas, aí você consegue criar novos posts, tá? Novos comentários. Então vamos corrigir isso aqui, só um segundo. Pronto, pessoal. Aqui era a configuração que o professor tinha que fazer para permitir que você participe desse fórum, foi feita. E aí você vai visualizar o fórum dessa forma. Ó. Então observe que aqui tem, ó, acrescentar um novo tópico de discussão. Então você pode clicar aqui, escrever qual que é o assunto. Eu estou com dúvida na aula sobre verbo to be, por exemplo. E aqui você vai escrever a sua mensagem. Por exemplo, não entendi o tempo futuro. Ou alguma outra dúvida, a dúvida vai explicar. E ó, outra coisa importante quando você vai escrever em fórum, lembre-se que você não está presente no mesmo momento com o professor ou com outros colegas. Então, quanto melhor você explicar a sua dúvida, mais fácil é para outros colegas ou para outro professor poder conseguir tirar a sua dúvida. Então, explica direitinho qual que é a sua dúvida, você vai escrever aqui e enviar a mensagem ao fórum. Aí, depois que você enviou a sua mensagem para o fórum, ela vai estar aqui. O professor ou um outro aluno pode vir aqui e responder a sua dúvida. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, né, como se eu fosse um professor, vou clicar no fórum e eu vejo a sua pergunta aqui. Né? Quem é o autor desse post, desse fórum? É o aluno. Né? Qual foi a última mensagem? A última mensagem foi do aluno. Então, eu posso vir aqui, clicar nela e responder. Então tem um botãozinho aqui de responder. Então você, como aluno, pode responder a dúvida de um colega seu. E o professor também pode responder. Né? Então o professor vem aqui e responde a sua dúvida. Tá? E clica no botão enviar. Quando o professor respondeu, você vai conseguir ver lá aqui, né? Deixa eu atualizar a página. Então vou pressionar aqui, ó. Vamos atualizar a página aqui. E aí você vai conseguir ver, ó, que quem foi que escreveu a última mensagem? Foi o professor. Né? Então você pode clicar aqui e ver a mensagem do professor. Mas vamos supor, você escreveu a sua dúvida, o professor respondeu, mas ainda não esclareceu totalmente. Você pode vir aqui e novamente clicar em responder para falar, ó, professor, entendi mais ou menos, mas ainda estou com dúvida. Então você pode continuar isso aqui. Tanto você quanto seus colegas. Lembre-se que o fórum não é simplesmente uma dúvida que o professor vai responder, os outros colegas podem responder, é como se você estivesse numa sala de aula. É uma discussão que você tem em sala de aula. E aí o fórum é um espaço para isso, tá? Então, por enquanto é isso, um abraço e até a próxima.